Jesus, amém. Senhor Jesus, amém, irmãos. Essa semana a gente entra na semana, a gente estudou, né, a semana 7 do nosso reavivamento matinal, que o título é Laborar no Cristo Todo Inclusivo. Uma terra que mana leite e mel, e trazer o excedente das riquezas de Cristo para as reuniões da igreja, para uma exibição de Cristo e adoração coletiva de Deus. Então, isso é mais um item, né, desse tema geral que nós temos estudado, que é conhecer, experimentar e viver o Cristo todo inclusivo para a genuína vida da igreja. Então, essa semana a gente viu mais uma maneira, mais uma forma de termos uma genuína vida da igreja, né? Isso é laborar em Cristo como a nossa boa terra, né? Então, mais uma vez, a gente é levado de volta ao Antigo Testamento, onde é totalmente rico em detalhes, em tipos e figuras que nos mostram Cristo, que é a realidade dessas coisas, né? Obrigado. Então, para começar a mensagem dessa semana, né, para a gente entrar nesse estudo aqui, eu li um pouco do livro O Cristo Todo Inclusivo. Acho que todos relacionaram essa mensagem com esse livro, né? Então, eu li um pouco dele e eu vou falar um pouco antes de entrar nessa mensagem. É uma introdução que eu achei assim, muito rica e é muito boa, principalmente para quem ainda às vezes não está muito claro de que Cristo é a realidade nossa, tipificada pela boa terra no Antigo Testamento. É muito rico isso que é falado nesse livro. Eu recortei algumas partes, tá? Para resumir. Então, o irmão diz assim: eu gostaria de lhes fazer uma pergunta. Você pode ter certeza de que Cristo é seu alimento. Cristo é o nosso alimento verdadeiro, né, irmãos? A gente sabe disso. Nós comemos a nossa comida física, mas sabemos que a nossa comida verdadeira é Cristo. A comida física nos sustém de maneira figurativa, apontando para o que é real, que é Cristo. Cristo é que, na verdade, nos sustém. Ele é a nossa verdadeira comida, né? Sabemos também, podemos ter certeza que Cristo é a nossa água viva. Sabemos que Ele é a nossa água viva, né, irmãos? Que Cristo é a nossa luz e que Cristo é a nossa vida. Mas deixe-me perguntar, você já percebeu que Cristo é a própria terra em que você vive? Cristo é a verdadeira terra para nós. A partir daí podemos começar a entender por que no Antigo Testamento o Senhor sempre se referia a um pedaço de terra. O Senhor chamou Abraão dizendo-lhe que o levaria a uma determinada terra, que era a terra de Canaã. Desde o capítulo 12 de Gênesis até o final do Antigo Testamento, o Senhor sempre enfatizou e se referiu à terra repetidas vezes. A terra que prometia a seus pais, a terra que prometia a Abraão, a terra que prometia a Isaque, a terra que prometia a Jacó, a terra que te prometi, eu vou trazer você para a terra. Era sempre a terra, a terra, a terra. Não é curioso isso, irmãos? Muito rico isso aqui. Vejamos então, a gente vai lá para o primeiro capítulo de Gênesis. No primeiro capítulo de Gênesis há algo muito importante escondido sob a superfície. Por favor, considere. Qual é o propósito e objetivo da criação de Deus de acordo com o registro do primeiro capítulo de Gênesis? Não é nada além da restauração da terra. Deus queria restaurar a terra e fazer algo sobre ela. O versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra.
Porém, o versículo 2 diz, como está aqui. Porém, no versículo 2 é-nos dito que havia caos na terra. Vazio e águas profundas estavam sobre ela. Ou seja, ela estava enterrada nas profundezas. Então, Deus entrou para trabalhar. Amém. Deus começou a restaurar a terra. Amém. Olha que incrível isso, irmãos. Ele separou as águas da terra. E a terra saiu das águas no terceiro dia. Isso está em Gênesis 1, de 9 a 13. Agora, olha que curioso. Foi no terceiro dia que o Senhor Jesus Cristo saiu das profundezas da morte. Percebe a ligação? Então você vê, este é um tipo. No terceiro dia, Deus tirou a terra das águas da morte. Eu vou ler Gênesis para os irmãos. Olha que incrível. Gênesis 1:9. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto, cuja semente estava nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Então a gente está falando do terceiro dia. Bom, a terra é um tipo de Cristo. Depois que a terra saiu das águas, o que aconteceu? Todos os tipos de vida surgiram, acabamos de ler. Acho que agora você vê a figura então. Após a ressurreição de Cristo, depois que o Senhor foi tirado da morte, Ele produziu, como no tipo, em Gênesis, vida abundante. Sim, Ele estava cheio da produção de vida. Então, nesta terra cheia de vida, o homem foi criado à imagem de Deus, tendo a semelhança de Deus, e a este homem foi confiada a autoridade de Deus. Depois que o Senhor saiu da morte, foi produzida uma abundância de vida. E em meio a essa plenitude de vida, foi criado um homem que era o representante de Deus, com a imagem de Deus, a semelhança de Deus e a autoridade de Deus. Todas essas coisas aconteceram em Cristo, amém, como um pedaço de terra. Amém. Agora você sabe o que significa a terra. A terra é apenas uma figura de Cristo, como tudo para nós. Tudo o que Deus preparou para a humanidade está concentrado na terra. Não é isso mesmo? Sim. Nós estamos nesse momento sobre a terra. Sim. Se não é a terra, nenhum homem consegue viver. Mas a realidade da terra é Cristo. Amém. Olha que incrível, irmãos. A terra é apenas uma figura de Cristo, como tudo para nós. O homem foi criado para viver na terra, para desfrutar de toda a provisão de Deus. Todas as coisas relacionadas ao homem estão concentradas na terra, que é um tipo de Cristo. Todas as coisas que Deus preparou para nós estão concentradas em Cristo. Amém. Mais tarde, sabemos que Deus trouxe seu povo para a terra prometida. E eles desfrutaram de todas as suas riquezas. O resultado foi que a cidade e o templo surgiram. A cidade e o templo são o resultado do desfrute desta terra. O que são a cidade e o templo? A cidade é o centro da autoridade de Deus, o reino de Deus, e o templo é o centro da casa de Deus, a morada de Deus. O reino de Deus e a casa de Deus são o resultado do desfrute da terra. Ou seja, quando o povo de Deus
desfruta desta terra até certo ponto, algo passa a existir. Amém. A autoridade de Deus e a presença de Deus, ou em outras palavras, o reino de Deus e a casa de Deus. Em princípio, tudo que está registrado no Antigo Testamento é exatamente igual ao do Novo. Não há diferença. A intenção de Deus, revelada tanto no Antigo como no Novo Testamento, é que Cristo seja a terra para nós. Amém. Temos a base para desfrutar de todas as riquezas de Cristo. Deus nos deu esse terreno. Este é o pensamento central do plano eterno de Deus. Amém. Muito rico, né, irmãos? Amém. Acho que essa é uma introdução boa para a gente falar agora sobre laborar em Cristo como a nossa terra. Porque se eu simplesmente digo isso sem essa introdução de que Cristo de fato é a realidade da boa terra, pode às vezes não ficar tão claro, mas Deus, Ele criou todas as coisas como figuras e tipos, e a terra, e falando mais especificamente a boa terra, a terra de Canaã, como um tipo muito rico da realidade que está em Cristo, né? Para o nosso desfrute. Então, dessa forma, eu entro agora, então, eu vou ler o título dessa semana, que foi Laborar no Cristo Todo Inclusivo, uma terra que mana leite e mel, e trazer o excedente das riquezas de Cristo para as reuniões da igreja, para uma exibição de Cristo e a adoração coletiva de Deus. O algarismo romano 1, como crentes em Cristo que foram conduzidos por Cristo para dentro dele mesmo, como a boa terra tipificada por Canaã, precisamos laborar nele. A letra A. Após o povo de Israel entrar e tomar posse da terra de Canaã e receber sua porção, eles laboraram na terra. Isso é mostrado, irmãos, nesses versículos que estão aqui. Então, Deuteronômio 8, de 7 a 10 diz: porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Olha que terra rica, irmãos, né? Isso tipificando e apontando para Cristo, né? Como Ele é rico para nós. Deuteronômio 12, 6 a 7. A esse lugar farei chegar os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Lá comereis perante o Senhor, vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Então, nesse versículo, irmãos, a gente pode ver que, de fato, o povo laborava na terra, né? Porque eles tinham que chegar e apresentar todas essas ofertas a Deus, né? E para isso, eles tiveram que antes laborar na terra que foi dada para eles, né? Cada um na sua porção. A gente vai ver que a cada um de nós foi dada uma porção de terra em que nós precisamos laborar para que nós possamos apresentar algo para Deus nas reuniões, né? Deuteronômio 12, 11 a 12. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar farei chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos, e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor, vosso Deus, vós, os vossos filhos, as vossas filhas e os vossos servos, as vossas servas e o levita que mora dentro das vossas cidades, e que não tem porção nem herança convosco. E por fim tem Deuteronômio 12, 18. Número 2 diz:
essa é uma figura de como precisamos laborar diligentemente em Cristo para desfrutarmos suas riquezas todo inclusivas. Então, irmãos, aqui, esse ponto ele já nos traz para a nossa experiência, A gente vê nesse tipo, do povo de Israel, na Boa Terra, como eles tinham que laborar para apresentar algo para Deus. Então, aqui nesse número 2 diz, essa é uma figura de como precisamos laborar diligentemente em Cristo para desfrutarmos suas riquezas todo inclusivas. E eu desfrutei muito de um versículo aqui, 1 Coríntios 15, 58, porque nós laboramos em muitas coisas na nossa vida secular. A gente tem um trabalho que a gente precisa laborar, a gente labora na nossa família, a gente labora como num estudo, a gente tem vários tipos de labor. Mas esse versículo, ele é muito rico porque o Senhor, ele diz que o nosso labor nele nunca é vão. Amém. Então, você pode já ter tido alguma experiência de que você fez algo e você, depois de muito tempo, falou, puxa vida, que perda de tempo. Por que eu fiquei fazendo isso tanto tempo? A gente já não teve, às vezes até num dia, ou às vezes num mês, ou às vezes num ano. A gente fala, puxa vida, que perda de tempo que foi isso aqui. Mas 1 Coríntios 15, 58, olha o que o Senhor nos diz. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso labor não é vão. Então, irmãos, eu tenho isso para comigo. Nunca pense que o seu labor no Senhor é em vão. Pelo contrário, todo tempo, cada minuto, cada segundo que gastamos na presença do Senhor, aquilo lá é muito importante para o Senhor. E aquilo lá tem um valor que é eterno, na verdade, Aquilo nunca é vão. Então, Deus nos colocou em Cristo quando nós fomos salvos, Quando nós somos salvos, nós fomos introduzidos nessa boa terra para daí em diante começar a laborar nessa terra, Então a gente tem que estar bem ciente, irmãos, de que a cada um de nós foi dada uma porção de Cristo e que somente você pode laborar nesse terreno. Isso é muito importante, irmãos, porque isso nos leva a uma consciência do corpo de Cristo. Às vezes eu posso ficar um pouco folgado e pensar que tem muitos irmãos que podem falar e profetizar nas reuniões e trazer, ofertar algo aqui, nesse sentido de profetizar e falar, mas Deus, ele repartiu Cristo, vamos pensar assim, como a boa terra, e nos colocou cada um na sua porção. Então o labor que você tem, o desfrute, as experiências que você tem de Cristo, só você teve aquilo. Então quando você traz aquilo para as reuniões e compartilha, aquilo é algo muito precioso para Deus em primeiro lugar e para o corpo, para a igreja. Então nunca menospreze a sua porção, irmão. Realmente, Deus ele repartiu aquela boa terra e cada um laborava na sua porção. E era muito importante que cada um levasse e ofertasse a Deus o produto da sua porção, da sua terra. Então aquilo de que precisamos, na verdade, isso está no dia 1, essa frase, é aprender como desfrutar e experimentar Cristo. Para quê? Para que nós tenhamos algo a ofertar ao Senhor nas reuniões, Letra B. A vida que vivemos após entrar em Cristo como a boa terra é uma vida de laborar em Cristo. Então, irmãos, nós somos salvos um dia, nós cremos no Senhor para não outra coisa a não ser laborar em Cristo. Desde o dia que nós fomos salvos até nos encontrarmos com o Senhor, a gente tem que sempre estar laborando Cristo. Laborando, desfrutando, experimentando. E assim nós vamos ganhando cada vez mais esse Senhor maravilhoso, Colossenses 1,12 diz: dando graças ao Pai que vos qualificou
para participardes da porção da herança dos santos na luz. Romanos 15:16, a fim de que eu seja ministro de Cristo Jesus para os gentios, um sacerdote que labora no Evangelho de Deus. E 1 Coríntios 15:10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, como nós vemos nesses versículos de Paulo, que Paulo escreveu e disse, nós temos que viver uma vida de laborar em Cristo, né? Desde quando fomos salvos. Número 1 diz, como povo de Deus que está vivendo no Cristo todo inclusivo, precisamos laborar em Cristo, buscando e desfrutando em todas as situações. Esse ponto também é muito rico, porque é comum a gente pensar que a gente labora em Cristo todo sábado das 7 às 9, todo domingo das 9 às 11. Esse é o tempo de laborar em Cristo? Não, de jeito nenhum. Esse é o tempo de exibir e trazer todo o produto que nós tivemos do nosso desfrute de Cristo durante a semana. Então, aqui nesse ponto diz, né? Precisamos laborar em Cristo buscando e desfrutando em todas as situações. Então, os filhos de Israel, eles entraram na terra de Canaã e cada um deles foi dado uma porção. Já pensou? O que se eles não trabalhassem na sua porção, isso seria algo muito sério. Eles não teriam nada para ofertar a Deus. Então, esse assunto, né, semelhantemente, como crentes, cada um de nós tem uma porção de Cristo. Se não nos aproximarmos do Senhor de manhã e não falarmos com Ele, se não o desfrutarmos, nem o experimentarmos durante o dia, seremos muito pobres. Contudo, se formos diligentes quanto a ter comunhão com o Senhor, desfrutando-o de manhã e experimentando durante o dia e especialmente durante tempos difíceis, teremos o elemento de Cristo em nós. Às vezes a gente... Amém. Às vezes a gente se pergunta, né? A gente pergunta ao Senhor até, por que eu passo por situações difíceis? Por que eu sou injustiçado, perseguido? Tenho certeza que todos nós temos experiências assim. Mas essas situações, elas, na minha experiência, pelo menos, são as situações que eu mais me volto ao Senhor. Ou seja, em outras palavras, são as situações em que eu mais laboro, né, no Senhor, porque eu me volto a Ele, eu experimento Ele naquela situação, eu aplico o que eu já tenho do Senhor naquela situação, e dessa forma eu desfruto o Senhor. Para quê? Irmãos, nada mais para que eu possa exibir Cristo, como nós cantamos no hino, né? Principalmente nas reuniões, mas que também para as outras pessoas, para que a gente vive, né, e contata. Então, realmente esse ponto, né, diz, desfrutando em todas as situações, e no dia 1 tinha essa frase que eu deixei grifada, e especialmente durante tempos difíceis. Então, também no dia 1 o irmão fala, né, vocês que são estudantes, vocês que são caminhoneiros, vocês que têm qualquer tipo de ocupação, eu realmente desfruto muito disso e sempre gosto de aplicar isso na minha vida, irmãos. A minha ocupação principal, a nossa ocupação principal não é caminhoneiro, não é estudante, não é engenheiro, não é qualquer tipo de função no nosso trabalho secular, não é empreendedor, enfim, qualquer tipo. A nossa ocupação principal, a nossa indústria, como o irmão diz no matinal, é Cristo. Então, eu não me lembro, mas tem alguma história de que algum irmão uma vez foi abordado por outra pessoa no avião. Eu não me lembro se ele falou ou ele gostaria de ter falado, mas a experiência foi que o irmão perguntou qual era a ocupação dele, e ele falou, acho que ele falou a profissão dele, mas ele depois sentiu que deveria ter falado: a minha profissão é servir
a Deus, né? A minha ocupação é Cristo, né? Eu laboro em Cristo. E aí a minha ocupação secular é engenheiro ou empreendedor. Eu tenho uma empresa, mas a minha ocupação principal é servir o Senhor, é servir o meu Deus. Que essa realmente possa ser, né, a nossa experiência de fato, e que a gente realmente possa até ter, quem sabe, eu gostaria até de ter uma experiência de poder falar isso para alguém. Qual que é a sua ocupação? O que você faz? Eu sirvo meu Deus em primeiro lugar e depois eu tenho minha função na empresa que eu trabalho. Mas essa de fato é a nossa vida, né, irmãos? A nossa indústria, como está aqui no matinal, é Cristo, né? Amém. Número 2 diz, estamos numa terra muito rica, mas se não laborarmos nela, não haverá produto para experimentarmos e desfrutarmos. No dia 1 também tem uma frase muito que me impressionou bastante, diz, podemos ser ricos de recursos, mas pobres de produtos. Olha, irmãos, Cristo, como essa boa terra, é infinitamente rico. Então, com certeza absoluta, cada um de nós aqui é extremamente rico de recursos. Cada um de nós aqui. Mas pode ser que alguns sejam mais ricos do que outros em produtos, porque esses laboraram mais essa boa terra, laboraram mais, desfrutaram mais o Senhor durante a semana, tiveram mais experiências. Isso não significa estudar simplesmente a mensagem, irmãos. Eu quero até assim, não significa que por eu ter estudado a mensagem, eu sou rico de produtos. É muito mais do que simplesmente um estudo, né? No meu trabalho, quando eu fui injustiçado, quando eu fui perseguido, se eu me voltei para o Senhor e eu apliquei o Senhor, né, a cruz do Senhor na minha vida, no meu velho homem, aquilo é o meu laborar em Cristo, né? Aquilo, junto com o que nós toda semana temos de tantas riquezas na palavra, isso resulta nesses produtos, né? Em ser ricos em produtos. Devemos arar nosso solo espiritual, devemos semear a semente espiritual e devemos regar as plantas espirituais todo o tempo. Como por exemplo, lemos com oração a palavra esta manhã? E quanto de segunda a sexta-feira? Eu tive meu tempo de manhã com o Senhor? E durante o dia, quantas vezes eu contatei o Senhor hoje? E de segunda a sexta no meu trabalho, quantas vezes eu contatei o Senhor? Isso tudo conta, irmãos. Isso é arar o nosso solo espiritual. Isso é, de fato, laborar em Cristo. Letra C. Embora precisemos laborar em Cristo como a terra para produzir Cristo, temos de perceber que não somos nós que produzimos Cristo, mas que Cristo produz a si mesmo através do nosso labor. Então, o nosso trabalho, irmãos, é simplesmente contatar o Senhor, desfrutar o Senhor, experimentar o Senhor. Ele mesmo produz Ele mesmo em nós. E nós nos tornamos ricos para quê? Para exibi-lo para as pessoas, para exibi-lo para o universo, para os espíritos, para os anjos caídos, para os espíritos malignos. Nós assim expressamos o Senhor, né? Amém. D. Todas as manhãs precisamos orar, pedindo ao Senhor a porção de graça para aquele dia, nos consagrando ao Senhor com o propósito de experimentá-lo e desfrutá-lo, laborando nele. Olha que rico, irmãos. Se todas as manhãs nos lembrarmos, se todas as manhãs eu me lembrar de orar com esse propósito, Senhor Jesus, eu quero desfrutar e experimentar o Senhor hoje. Eu creio que Ele responde essa oração. Mas não pense que Ele vai que a resposta. Não pense que para você desfrutá-lo e experimentá-lo, isso vai acontecer trancado no seu quarto. Não.
Na verdade, para você desfrutar e experimentar o Senhor, muito provavelmente Ele vai te colocar em frente a uma situação, às vezes não muito boa, que é justamente para você desfrutá-lo e experimentá-lo, né? Mas que esse seja o nosso coração e a nossa oração, né? Senhor Jesus, todas as manhãs me consagro mais uma vez a Ti, não para trabalhar para Ti, mas para Te desfrutar. Olha que coisa, desde o momento em que acorda de manhã, você precisa dizer: Senhor, eis-me aqui, entrego-me para Te desfrutar. Faz com que durante todo este dia, a partir de agora, eu Te experimente e aplique em cada situação. Não estou pedindo algo para amanhã, peço graça para Te desfrutar hoje. Mostra-me como cultivar a terra, como semear e regar as plantas do Senhor. Amém. A letra E. Durante o dia precisamos permanecer em comunhão com o Senhor e assim contatá-lo, laborar nele, aplicá-lo, experienciá-lo e desfrutá-lo. João 15, 4 a 5 diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Amém. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quando permanecemos no Senhor, irmãos, Ele diz aqui, Ele permanece em nós. Amém. Isso é muito rico. Porque quando nós contatamos o Senhor pela manhã e durante todo o dia lembramos de invocar o nome do Senhor, nós estamos nele e Ele está em nós, em todas as situações. E o resultado do Senhor estar em nós está nos outros versículos que é colocado aqui nessa letra E. Nós temos uma alegria que ela não é entendida pelos homens, né? João 15, 11, tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. João 16, 22, assim também vós agora tendes tristeza, mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Amém. É por isso que às vezes, irmãos, você ouve história de alguém que ama o Senhor e vive uma vida na presença do Senhor, ele passa por situações que é muito difícil, mas a alegria permanece. Sim. Não foi isso que o irmão Ni deixou escrito debaixo do travesseiro dele, debaixo da cama dele na prisão? Ele ficou preso por quantos anos? 20 anos. 20 anos preso por causa do Senhor. Na China. Na China, correto? Sim. E depois, quando ele faleceu e foram pegar as coisas dele que estavam na cela, ele deixou algo escrito, porque ele não podia, na verdade, escrever nada da Bíblia, né? Porque era proibido. Mas ele deixou uma frase escrita, que era algo do tipo: eu mantive a minha alegria. Amém. Como que pode, irmãos, alguém em meio a tanto sofrimento, por 20 anos numa prisão, ainda manter a alegria? Esses versículos explicam, né? Era alguém que laborava no Senhor, alguém que aplicava e experimentava e desfrutava o Senhor em todas as situações. Que nós possamos ser como esse irmão, né? Desfrutar o Senhor, aplicar o Senhor em todas as situações, para que a nossa alegria seja completa e que ninguém pode tirar essa alegria de nós, né? Que é o próprio Senhor. 1 Pedro 1,8, a quem não tendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Se fizer isso, considere quão frutífera e bela será a sua fazenda, entre aspas, né? Quando chegar o domingo, ou quando chegar hoje, né, o sábado, e você for adorar o Senhor com os santos, você poderá dizer: vou ver o meu Deus, vou adorar o meu Deus, não irei de mãos vazias.
mas com as mãos cheias de Cristo. Tenho um excedente e em minha mão direita está a melhor parte reservada para meu amado Senhor. Amém. Quando começa a reunião, você está bem preparado para ofertar orações e louvores ao Senhor, provenientes daquilo que você tem acumulado dele. Você colheu o suficiente de Cristo para si mesmo, para os necessitados e para o Senhor. E você ainda reservou uma porção considerável que o sustentará nos dias por vir. Amém. Olha que rico, irmãos. Que essa seja a nossa experiência, né? Amém. Letra F. Exercitar o nosso espírito é a chave para laborar em Cristo, experimentar Cristo e produzir Cristo. Então, ou seja, irmãos, o nosso espírito é o segredo, o nosso espírito é a chave, né? Isso significa que não importa o lugar, não significa que só pode ser na igreja, não tem isso, nós somos a igreja, né? Então, seja na rua, no trabalho, na escola, nós sempre podemos exercitar o nosso espírito, invocando o Senhor, orando, né? Tendo comunhão com o Senhor. A genuína adoração a Deus hoje não consiste em adorar num determinado lugar, mas consiste em contatar Deus no nosso espírito. A lição mais importante que temos de aprender ao exercitar o nosso espírito é não prestar atenção ao que provém da nossa alma. É impossível evitar muitas coisas que nos acontecem, contudo, não devemos ocupar-nos com essas coisas. Foi uma frase que está no dia 3, eu também achei fiquei muito impressionado por ela. É impossível evitar muitas coisas que nos acontecem. De fato não é, irmãos? Muitas coisas não é possível evitar. Contudo, não devemos ocupar-nos com essas coisas. Perceba, irmãos, quando nos ocupamos com essas coisas, eu li algo esses dias atrás sobre ansiedade. Uma porção também do irmão Ni. Isso me lembrou agora disso. Quando nos ocupamos de muitas coisas, é como se não passássemos elas para o Senhor. Então elas vão nos sobrecarregando, e isso nos deixa ansiosos, né? E alguém que tem o Senhor não deve ser ansioso. É impossível evitar muitas coisas que nos acontecem, contudo, não devemos ocupar-nos com essas coisas. A maneira de não nos ocuparmos com essas coisas é desfrutando o Senhor no nosso espírito, entregando a Ele todas as nossas ansiedades, não é? Como fala em Filipenses. Quando vamos a uma reunião, temos de exercitar o nosso espírito cuidando do sentimento no nosso espírito e não no sentimento na nossa alma. Se fizermos isso, podemos descobrir que temos um sentimento profundo para louvar o Senhor e ignorar todas as outras coisas. Quando exercitamos o nosso espírito, esquecemos as nossas circunstâncias, a nossa família, os nossos sucessos e os nossos fracassos e somos conduzidos a lugares celestiais. Letra G. Laboramos em Cristo como a boa terra, exercitando o nosso coração para ter fé no Senhor e para amá-lo, e exercitando o nosso espírito para contatar o Senhor e receber o dispensar do Espírito todo inclusivo que dá vida, a realidade de Cristo como a boa terra. Amém. Eu também desfrutei muito desse ponto, irmãos, porque antes nós devemos... a chave é o nosso espírito, porque Deus é espírito, né? Nós contatamos o Senhor através do nosso espírito. Mas aqui também fala do coração. E como o coração é importante também, irmãos? Porque o coração, ele tem todas as partes da nossa alma e a consciência, que é uma parte do nosso espírito. E quando nós laboramos em Cristo, nós temos que laborar com todas as partes da nossa alma também. Nós temos que amar o Senhor. Nós temos que exercitar a nossa vontade para as coisas do Senhor, né? E nós temos que colocar a nossa mente nas coisas do Senhor. Então, todo o nosso ser deve se voltar ao Senhor. E o que
2 Coríntios 3,16 diz: mas quando o coração deles se volta ao Senhor, o véu é retirado. Né? Então, quando voltamos todo o nosso ser, todo o nosso coração ao Senhor, o véu é retirado e podemos aí contemplar o Senhor no nosso espírito. Né? O Algarismo Romano 2 diz: como um tipo do Cristo todo inclusivo, a terra de Canaã é uma terra que mana leite e mel. E apesar da terra ser muito rica, essa terra, irmãos, a gente leu naqueles versículos no começo, tem pedras, tem cobre, tem ferro, tem muita coisa, tem mananciais, águas, tem muitas coisas, mas o irmão traz aqui leite e mel, porque essa expressão, ela aparece em muitos versículos no Antigo Testamento. Ele diz que mais de 18, 20 versículos, aqui acho que nem estão todos. Mas por que essa expressão leite e mel aparece tanto relacionado a essa terra? Isso deve ter algum significado importante para aparecer tantas vezes relacionado a essa terra. Então, por isso que o irmão traz aqui, é importante a gente entender o que significa o leite e o mel e o que eles têm a ver, qual que é o significado deles como figura do que é real, que é Cristo. Então a gente vai ver isso aqui. Letra A. Leite e mel são produzidos da mescla de dois tipos de vida, a vida vegetal e a vida animal. Então vamos lá. Em Deuteronômio 8, o mel é colocado com os vegetais. Então se a gente lê Deuteronômio 8:8, a gente tem isso aqui: terra de trigo e cevada, de vides, vigueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. E em Deuteronômio 32:14, o leite é colocado juntamente com os animais, o gado, o rebanho, o leite e a manteiga. Então a gente sabe, irmãos, que o mel, na maior parte dele, ele vem da vida vegetal. Por quê? Da onde que o mel é retirado? Das flores, né? De árvores. É claro, há também um pequeno animalzinho, né? Que é a abelha. Então, na verdade, a maior parte do mel é da vida vegetal, mas tem também a vida animal envolvida, então há uma mescla da vida vegetal com a vida animal. Veja, tem um grande significado isso. Ou seja, a abelha e as flores se cooperam e essas duas vidas são misturadas e o mel é produzido. Mas o mel, em sua maior parte, pertence à vida vegetal. Por outro lado, com relação ao leite, podemos dizer que a maior parte dele pertence à vida animal. Afinal, o leite, né, a gente tem da vaca, né? Exatamente. Mas, sem dúvida, ele é produto das vidas animal e vegetal. Por que também vegetal? Porque se não tivesse pasto para o gado se alimentar, não teria leite. Então você vê mais uma vez, se não tivesse o capim, né, não teria o leite e nem a manteiga. Então dessa forma você vê também que no leite há uma mescla da vida vegetal e da vida animal. Amém. Mas qual é o significado disso? Né? Por que a gente está falando disso? Leite e mel simbolizam as riquezas de Cristo. Lembra que a gente leu? Terra que mana leite e mel, todos aqueles tipos lá simbolizam as riquezas de Cristo. Riquezas essas que provêm dos dois aspectos da sua vida. Então, embora seja uma só pessoa, Cristo tem a vida redentora, simbolizada pela vida animal, e a vida geradora, simbolizada pela vida vegetal. Então aí isso nos leva para a letra B. O leite e o mel, que são a mescla da vida animal com a vida vegetal, significam os dois aspectos da vida de Cristo: o aspecto redentor e o aspecto gerador. Daí, deixa eu ver aqui se eu não pulei nenhum ponto.
Não pulei. Então eu vou pedir para a gente ler junto, irmãos. Os irmãos podem ler o número 1 e as irmãs 2 até o 6, tá bom? A gente não precisa ler a letra A e a letra B pequenas do número 5, tudo bem? Então, irmãos número 1, irmãs número 2 até o 6. A vida vegetal é a vida que gera e multiplica. Essa vida significa a vida geradora e multiplicadora de Cristo. A vida animal significa a vida redentora de Cristo. O aspecto redentor da vida de Cristo é para a nossa redenção judicial, e o aspecto gerador da vida de Cristo é para a nossa salvação orgânica. Os símbolos da mesa do Senhor significam o aspecto redentor e gerador da vida de Cristo para a salvação plena de Deus. O leite e o mel falam da bondade e doçura da vida de Cristo. 6. Ao desfrutar Cristo como a terra de leite e mel, seremos constituídos com Ele como leite e mel. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua. Amém. Então, irmãos, a gente vê, né, principalmente aqui nos pontos 1, 2 e 3, o significado disso, né, do leite e do mel na vida de Cristo para nós, né? Então o número 3 diz assim: o aspecto redentor da vida de Cristo é para a nossa redenção judicial, e o aspecto gerador da vida de Cristo é para a nossa salvação orgânica. Isso, irmãos, é a salvação completa de Deus para nós, porque Deus, o Senhor, Ele nos redimiu, né, através da sua redenção judicial. Então Ele nos introduziu nele mesmo, né, em Deus, e uma vez introduzidos em Deus, como a vida geradora, Ele nos salva organicamente, que é o quê? É a nossa salvação diária, irmãos. É todo dia, quando nós laboramos em Cristo, aplicamos o Senhor nas nossas situações, nós estamos sendo salvos, né? Muito mais em sua vida, né? Bom, dessa forma, irmãos, vamos para o algarismo romano 3, por causa do horário também. Diariamente devemos laborar em Cristo para termos um excedente, uma colheita para levar as reuniões da igreja para o louvor coletivo de Deus Pai. Ou seja, irmãos, tudo que nós vimos até agora, todo esse labor em Cristo tem um objetivo, né? Tem um propósito. A gente não desfruta, a gente não passa por tudo que a gente passa e aplica o Senhor e experimenta Ele nas situações para nada, ou para nós mesmos. Não, isso é para que nós tenhamos um excedente para levar as reuniões da igreja para o louvor coletivo de Deus Pai, né? Letra A. A vida na terra é uma vida cheia do desfrute de Cristo, pessoal e coletivamente com o povo do Senhor. A vida na boa terra é uma vida de laborar em Cristo, produzindo Cristo, desfrutando Cristo, compartilhando Cristo com os outros e oferecendo Cristo a Deus para que Ele o desfrute conosco. Amém. Esse tipo de desfrute e compartilhamento é uma exibição de Cristo a todo o universo. Isso é uma adoração a Deus e uma vergonha para o inimigo. Sejamos diligentes ao laborar em Cristo para termos as nossas mãos cheias dele e então irmos às reuniões da igreja para desfrutar desse Cristo rico e glorioso com os filhos de Deus e com o próprio Deus. Sempre que vamos à reunião da mesa do Senhor para lembrar do Senhor e adorar o Pai, não devemos ir de mãos vazias. Devemos ir com as mãos cheias do produto de Cristo. Adorar a Deus com Cristo é adorá-lo coletivamente com todos os filhos de Deus, desfrutando Cristo uns com os outros e com Deus. Precisamos produzir o suficiente de Cristo para que haja um excedente, a fim de compartilharmos com outros e oferecermos a melhor parte dos produtos a Deus Pai para sua alegria, deleite e satisfação. Amém. Então, irmãos, essa mensagem é muito prática, né? Todas as mensagens a gente sempre encoraja os irmãos a compartilhar.
Mas essa mensagem, ela é especificamente para isso. A gente precisa profetizar, a gente precisa ofertar, exibir o Cristo que nós desfrutamos durante a semana. Então, irmãos, completem a mensagem, vamos desfrutar esse Cristo maravilhoso que é a nossa boa terra, né?